Pela primeira vez, um padre que conviveu intimamente com Carlo Acutis nos últimos meses de sua vida revela eventos nunca antes contados, conversas noturnas sobre o medo da morte, um milagre silencioso que o jovem pediu para nunca ser revelado enquanto vivesse, e a profunda angústia espiritual que Carlo enfrentou antes de sua partida. Esta é a história não contada do adolescente que se tornaria beato, narrada por quem testemunhou seus momentos mais vulneráveis e extraordinários. Momentos que revelam não apenas um santo em formação, mas um ser humano profundamente real, lutando entre o céu e a terra. Antes de começarmos esta jornada emocionante, peço que você se inscreva no canal para não perder outras histórias inspiradoras como esta. E nos comentários conte-me de onde você está assistindo. Sua participação é muito importante para nós. O sol de outubro entrava pelas janelas do pequeno escritório paroquial em Milão, criando padrões de luz dourada sobre a mesa de madeira gasta. Padre Michele Ferrero observava suas mãos enrugadas, marcadas pelos 73 anos de uma vida dedicada ao sacerdócio, e sentia o peso de um segredo que carregava há quase 2 décadas. Na gaveta à sua frente, uma carta amarelada pelo tempo aguardava. A carta que Carlo Acutis lhe escrevera 3 semanas antes de morrer, pedindo-lhe que guardasse suas palavras até que chegasse o momento certo. Agora, com a beatificação de Carlo tornando-se realidade, Padre Michele sabia que esse momento havia chegado. «Perdoe-me, Carlo», murmurou para o retrato do jovem beato pendurado na parede. «Mas o mundo precisa conhecer, não apenas o santo que você se tornou, mas o menino que você foi». A história que Padre Michele estava prestes a contar começara em uma manhã fria de março de 2006, quando um adolescente de 15 anos apareceu timidamente na porta da sacristia da igreja de Santa Maria Segreta, no coração de Milão. Carlo Acutis não se parecia com os outros jovens que frequentavam a paróquia. Vestindo jeans desgastados e uma camiseta simples com estampa de um game, seus olhos castanhos brilhavam com uma intensidade que Padre Michele raramente vira em alguém tão jovem. Havia algo naquele olhar, uma combinação de inocência infantil e sabedoria antiga que perturbava e fascinava ao mesmo tempo. «Padre, eu preciso falar com o senhor sobre algo importante», Carlo disse, seus dedos nervosamente tamborilenando contra a alça da mochila que carregava. «Algo que aconteceu comigo durante a missa de ontem». Padre Michele convidou-o para entrar, e naquela manhã começou uma amizade que transformaria para sempre a compreensão do sacerdote sobre fé, juventude e santidade. Carlo contou, com a honestidade desconcertante típica dos adolescentes, que durante a consagração da Eucaristia no dia anterior, havia experimentado algo que o deixara completamente assustado. «Eu vi, padre», sussurrou Carlo, as lágrimas começando a formar-se em seus olhos. «Quando o senhor ergueu a hóstia, eu vi uma luz. Não era como luz normal. Era como se todas as cores do mundo estivessem dentro daquela hóstia, pulsando, vivas. E eu ouvi, não com meus ouvidos, mas dentro do meu peito. Ouvi uma voz me dizendo que eu tinha uma missão». Padre Michele estudou o rosto do garoto. Havia servido por décadas como diretor espiritual e conhecia bem a diferença entre fervor adolescente, imaginação exaltada e experiência mística genuína. O que via em Carlo era diferente. Havia medo ali sim, mas também uma determinação inabalável. «E qual seria essa missão, Carlo?» perguntou gentilmente. «Mostrar ao mundo que a Eucaristia é real. Que Jesus está realmente presente ali, não simbolicamente, mas de verdade, de corpo e alma». Carlo pausou, limpando os olhos com as costas da mão. «Mas, padre, eu tenho tanto medo. Medo de estar inventando tudo isso na minha cabeça. Medo de que, se eu contar para alguém, vão achar que sou louco ou que estou querendo aparecer». Foi naquele momento que Padre Michele tomou a decisão que moldaria os próximos meses.
Ele se tornaria o confidente e guia espiritual de Carlo, ajudando-o a discernir aquela experiência extraordinária. O que começou como conversas semanais, logo se transformou em encontros quase diários. Carlo aparecia na paróquia sempre após as 7 da noite, quando as atividades do dia haviam cessado e a igreja ficava praticamente vazia. Ele trazia consigo seu laptop, um detalhe que inicialmente intrigou o padre Michele, e passava horas trabalhando em algo que chamava de seu projeto. Estou catalogando todos os milagres eucarísticos documentados na história da igreja, explicou Carlo certa noite, seus dedos voando sobre o teclado com velocidade impressionante. Não apenas os famosos, como Lanciano, mas todos. Cada um deles é uma prova, padre. Uma prova para as pessoas que duvidam, que pensam que a Eucaristia é apenas um símbolo. Padre Michele observava fascinado enquanto Carlo trabalhava. O garoto havia criado um sistema complexo de catalogação, com mapas interativos, fotografias, documentação histórica e testemunhos. Era um trabalho que rivalizava com pesquisas acadêmicas de estudiosos adultos, mas feito por um adolescente que ainda estava no ensino médio. Por que você faz isso sozinho, Carlo? Por que não pede ajuda de historiadores da igreja, de teólogos? Carlo parou de digitar e olhou para o padre com aquela intensidade característica. Por que, padre? Se eu fizer isso como um trabalho oficial da igreja, as pessoas vão pensar que é propaganda. Mas, se sou apenas um garoto comum, usando a internet como qualquer outro jovem usa, talvez eles prestem atenção de forma diferente. Havia uma sabedoria estratégica naquelas palavras que impressionava Padre Michele. Carlo não era apenas devoto, ele pensava como um evangelizador moderno, compreendendo intuitivamente como alcançar sua geração. Mas nem tudo eram momentos de trabalho focado e determinação espiritual. Padre Michele testemunhou também as lutas profundamente humanas de Carlo, as noites em que o garoto chegava à paróquia com olhos inchados de choro, carregando o peso das crueldades típicas do ambiente escolar. Eles me chamam de fanático religioso, Carlo confessou numa noite particularmente difícil no início de abril. Dizem que sou esquisito, que perdi tempo vindo à missa todo dia quando poderia estar fazendo coisas normais. Hoje, na escola, alguns garotos jogaram meu laptop no chão. Meu trabalho, 3 semanas de pesquisa. Eu pensei que tinha perdido tudo. Padre Michele viu as lágrimas escorrendo pelo rosto de Carlo, enquanto o garoto tentava, sem sucesso, parecer forte. Consegui recuperar os arquivos, mas, padre, às vezes eu me pergunto se vale a pena. Se Deus realmente quer que eu faça isso, por que tem que ser tão difícil? Era nesses momentos que Padre Michele via não o futuro beato, mas simplesmente Carlo, um adolescente de 15 anos, tentando navegar as complexidades cruéis da adolescência, enquanto carregava um fardo espiritual que a maioria dos adultos não suportaria. Carlo, disse Padre Michele, escolhendo cuidadosamente suas palavras, você já considerou que talvez a dificuldade seja parte do propósito? Que sua geração precisa ver não um santo perfeito e distante, mas alguém como eles, que luta, que sofre, que chora, mas que ainda assim escolhe a fé? Carlo ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo aquelas palavras. Então, algo mudou em sua expressão. Uma resolução se firmando por trás das lágrimas. Eu não vou desistir, padre. Mesmo que doa. Mesmo que ninguém entenda agora. Um dia eles vão entender. Aquela determinação se tornaria a marca registrada de Carlo nos meses seguintes. Mas Padre Michele também testemunharia algo que permaneceu secreto durante todos esses anos. Um evento que Carlo implorou para não ser revelado. Foi em uma quarta-feira de maio, durante uma tarde particularmente quente. Padre Michele estava preparando-se para a missa vespertina quando Carlo chegou à igreja, acompanhado de uma mulher que o padre não reconheceu.
Ela aparentava ter cerca de 40 anos, com olhos marcados por sofrimento profundo e um lenço cobrindo uma cabeça obviamente careca. "Padre, esta é a senhora Beatrice", apresentou Carlo com uma voz suave e respeitosa. "Ela é mãe de um colega meu da escola. Está muito doente." Beatrice estendeu uma mão trêmula para cumprimentar o padre. Sua pele tinha a palidez característica de quem passa por quimioterapia intensiva. "Carlo insistiu que eu viesse aqui", explicou ela com voz fraca. "Disse que precisava me mostrar algo importante. O que aconteceu nas horas seguintes permaneceria gravado na memória de Padre Michele até seu último dia." Carlo pediu permissão para levar Beatrice até o tabernáculo. Ali, ajoelhado ao lado dela, o garoto começou a rezar. Não as orações formais que aprendera no catecismo, mas uma conversa íntima, pessoal, quase desesperada com Jesus presente na Eucaristia. "Senhor, eu sei que a senhora Beatrice não acredita muito em ti ainda", Carlo sussurrava, suas palavras ecoando levemente na igreja vazia. "E está tudo bem, mas eu acredito. E eu sei que o Senhor está aqui, realmente aqui. Por favor, mostre a ela que o Senhor se importa. Que ela não está sozinha nessa batalha." Padre Michele observava de longe, mas havia algo na atmosfera daquele momento, uma densidade espiritual quase palpável, como se o ar mesmo estivesse carregado de presença divina. Beatrice chorava silenciosamente, apoiada no ombro de Carlo. Eles ficaram ali por quase 2 horas. Quando finalmente se levantaram, Beatrice parecia diferente. Não fisicamente. Sua doença ainda era visível em cada aspecto de sua aparência frágil. Mas havia algo em seus olhos que não estava ali antes. Uma centelha, uma esperança. "Carlo", ela disse, segurando o rosto do garoto entre suas mãos trêmulas. "Eu não sei o que aconteceu aqui hoje, mas pela primeira vez em meses, eu não sinto medo da morte." 3 semanas depois, Padre Michele recebeu uma ligação de Carlo. O garoto estava eufórico, mas também curiosamente reticente. "Padre, preciso contar algo, mas tem que prometer que vai guardar segredo até depois." "Depois de quê, Carlo?" "Depois que eu não estiver mais aqui." Um arrepio percorreu a espinha de Padre Michele com aquelas palavras, mas ele prometeu. Carlo então contou. Beatrice havia ido ao médico para o check-up semanal. Os tumores que haviam se espalhado por seu corpo, que eram visíveis e mensuráveis nos exames anteriores, haviam desaparecido completamente. Os médicos estavam perplexos, falando em erro de diagnóstico ou remissão espontânea, um fenômeno extremamente raro para o tipo agressivo de câncer que ela tinha. "Foi a Eucaristia, padre", Carlo disse com absoluta convicção. "Não fui eu. Foi Jesus ali presente no tabernáculo. Mas, padre, por favor, não conte isso a ninguém. Não quero que as pessoas pensem que estou me promovendo ou tentando parecer especial. A glória é dele, não minha." Padre Michele ficou em silêncio por um longo momento. "Carlo, você entende que se isso for realmente um milagre, a igreja deveria saber?" "Depois, padre, a senhora Beatrice está viva e bem. Isso é o que importa. O resto pode esperar até que eu não esteja mais aqui para receber crédito por algo que não fiz." Aquela humildade profunda, aquela recusa em buscar reconhecimento, marcou Padre Michele profundamente. Ali estava um garoto de 15 anos rejeitando deliberadamente a chance de ser reconhecido por algo extraordinário. Quantos adultos fariam o mesmo? O verão de 2006 trouxe uma intensificação no trabalho de Carlo. Seu site sobre milagres eucarísticos estava quase completo e ele planejava lançá-lo oficialmente em setembro. Mas Padre Michele notou algo mudando no garoto. Uma urgência crescente, como se Carlo sentisse que o tempo estava se esgotando. "Padre, você já pensou em quanto tempo nós desperdiçamos?" Carlo perguntou uma noite de julho, enquanto trabalhava em seu laptop na sacristia. "Eu fico olhando para meus colegas na escola, sempre no celular, sempre em jogos ou redes sociais, e penso que se eles soubessem, se realmente entendessem que tem tão pouco tempo, viveriam diferente." "Você fala como alguém muito mais velho, Carlo", observou o Padre Michele.
Carlos sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso. Às vezes eu me sinto velho, padre, como se minha alma fosse mais antiga que meu corpo. Ele pausou, seus dedos parando sobre o teclado. Sabe o que mais me assusta? Não é morrer. É morrer sem ter feito o suficiente, sem ter mostrado às pessoas que elas são amadas, que não estão sozinhas, que Jesus está realmente lá na Eucaristia esperando por elas. Padre Michele sentou-se ao lado de Carlo, colocando uma mão no ombro do garoto. Carlo, você tem 15 anos, tem uma vida inteira pela frente para fazer tudo isso. Carlo virou-se para olhar diretamente nos olhos do padre, e naquele olhar havia algo que fez o coração do sacerdócio apertar. E se eu não tiver, padre? E se Deus está me dando esse senso de urgência porque ele sabe algo que eu não sei? Foi a primeira vez que Carlo verbalizou aquela sensação, aquela intuição de que seu tempo era limitado. Padre Michele tentou tranquilizá-lo, atribuindo aqueles pensamentos ao fervor espiritual intenso que o garoto experimentava. Mas no fundo, uma pequena voz sussurrava que talvez Carlo estivesse certo. Agosto chegou trazendo um calor sufocante a Milão. Carlo continuava seu trabalho incansavelmente, mas Padre Michele notou que o garoto parecia cansado com mais frequência. Havia círculos escuros sob seus olhos e ele reclamava ocasionalmente de dores de cabeça persistentes. Você precisa descansar, Carlo, insistiu o padre depois de encontrar o garoto dormindo sobre o laptop na sacristia pela terceira vez em uma semana. Seu corpo está lhe dizendo algo. Estou quase terminando, padre, Carlo respondeu esfregando os olhos. Só mais 2 semanas e o site estará completo. Depois eu descaso, prometo. Mas aquelas 2 semanas se tornariam uma corrida contra o tempo que nenhum deles antecipara. Em meados de setembro, Carlo apareceu na paróquia visivelmente doente. Sua pele estava pálida e ele tremia apesar do calor do fim de verão. Estou bem, insistiu quando o padre Michele expressou preocupação. Só um resfriado. Mas, padre, preciso que o senhor faça algo por mim. Carlo entregou ao padre um envelope grosso. Se algo acontecer comigo, quero que o senhor cuide do meu site. Termine o que eu comecei. E há uma carta aqui. Cartas, na verdade. Uma para minha mãe, uma para alguns amigos e uma para o senhor. Mas só abra se for necessário. Carlo, você está me assustando. O que está acontecendo? Espero que nada, padre, mas eu preciso estar preparado. Promete? Padre Michele prometeu, mas com o coração pesado. 2 dias depois, recebeu a ligação que temera. Carlo havia sido hospitalizado. O diagnóstico inicial era pneumonia, mas os médicos estavam realizando mais testes. Padre Michele visitou Carlo no hospital todos os dias das 2 semanas seguintes. O que os médicos achavam que era pneumonia revelou-se leucemia fulminante, um tipo agressivo e raro que avançava rapidamente. O prognóstico era sombrio, mas o que mais impressionou Padre Michele foi a maneira como Carlo enfrentou a notícia. Não havia raiva, nem mesmo medo visível. Apenas uma aceitação serena que perturbava pela sua maturidade. Padre, lembra quando eu disse que tinha medo de morrer sem ter feito o suficiente? Carlo sussurrou numa tarde, sua voz fraca pela doença, mas seus olhos ainda brilhantes. Eu estava errado. Não é sobre quanto nós fazemos, é sobre quanto amor colocamos no que fazemos. E eu amei, padre. Cada hora que passei trabalhando no site, cada vez que rezei diante do tabernáculo, cada momento difícil na escola, eu tentei fazer tudo com amor. Lágrimas escorriam pelo rosto de Padre Michele. Você conseguiu, Carlo. Deus sabe que você conseguiu. Mas Carlo tinha mais a dizer. Nas noites em que a dor era mais intensa e o sono não vinha, ele compartilhava com Padre Michele as visões e experiências espirituais que havia guardado secretas por tanto tempo. Padre, às vezes eu vejo coisas, confessou numa noite particularmente difícil. Vejo anjos ao redor do altar durante a missa. Vejo a luz da presença de Jesus na Eucaristia. E ultimamente venho vendo minha avó Antonia.
Ela morreu antes de eu nascer, mas reconheço ela pelas fotos. Ela sorri para mim e diz que em breve estarei com ela. Para qualquer outro, tais visões poderiam ser descartadas como delírios causados pela febre e medicação. Mas Padre Michele conhecia Carlo bem demais. Havia uma clareza e especificidade em seus relatos que transcendiam mera imaginação. "Você tem medo, Carlo?" o padre perguntou gentilmente. Carlo ficou em silêncio por um longo momento, contemplando a pergunta. "Sim e não", finalmente respondeu. "Tenho medo da dor. Tenho medo de deixar minha mãe e meu pai sofrendo. Tenho medo de que meu trabalho seja esquecido. Mas morrer em si? Não, padre. Eu passei anos acreditando que Jesus está realmente presente na Eucaristia. Seria meio hipócrita ter medo de encontrá-lo face a face agora, não seria?" Havia uma lógica simples e bela naquelas palavras que tocou o padre Michele profundamente. Na penúltima noite da vida de Carlo, quando já estava claro que o fim estava próximo, o garoto pediu para falar a sós com o padre Michele. A família foi gentilmente convidada a deixar o quarto por alguns minutos. "Padre, preciso lhe pedir algo." Carlo começou, sua voz tão fraca que o sacerdote teve que se inclinar para ouvi-lo. "Sobre a senhora Beatrice e o que aconteceu na igreja. Quando eu partir, quando tempo suficiente tiver passado, conte às pessoas. Não para me glorificar, mas para mostrar que Jesus ainda faz milagres, que a Eucaristia não é apenas um símbolo bonito ou uma tradição antiga. É Deus vivo, presente, atuante. Eu vou, Carlo, prometo. E meu site, padre, termine ele. Compartilhe com o mundo. Existem tantos jovens como eu que estão buscando algo real, algo que vale a pena viver e morrer por. Mostre a eles que existe, que Jesus existe e que ele os ama mais do que eles podem imaginar." Padre Michele segurou a mão frágil de Carlo entre as suas. "Eu farei tudo isso e mais, mas Carlo, como você está realmente? Sem pretensões, sem força falsa. Como está o seu coração?" Os olhos de Carlo se encheram de lágrimas. "Com medo, padre, muito medo. Não da morte, mas de fracassar, de não ter sido bom o suficiente, de todas as vezes que falhei em ser paciente, ou bondoso, ou santo, de todos os meus pecados." "Carlo", Padre Michele disse firmemente, "você é humano. Seus pecados, suas falhas, eles não definem você. O que define você é o amor com que você tentou uma e outra vez, mesmo quando era difícil, viver para Cristo." "Padre, posso fazer minha confissão? Uma última vez?" Ali, naquele quarto de hospital com máquinas apitando suavemente e a morte pairando nas sombras, Padre Michele ouviu a última confissão de Carlo Acutis. Foram os pecados comuns de um adolescente. Impaciência com os pais, palavras duras ditas em momentos de dor, pequenas mentiras. Mas o que mais impressionou o padre foi a profunda consciência e arrependimento genuíno com que Carlo os confessou. Quando o padre Michele deu a absolvição, viu algo mudar no rosto de Carlo. A paz que já estava ali se aprofundou, tornando-se quase tangível. Era como se o garoto estivesse literalmente brilhando, embora padre Michele soubesse que era impossível. "Obrigado, padre", Carlo sussurrou, "por tudo, por acreditar em mim quando eu contei sobre as visões, por não me tratar como criança quando eu falava de coisas espirituais, por ser meu amigo. A honra foi toda minha, Carlo." Carlo sorriu. Aquele sorriso radiante que se tornaria icônico em sua iconografia futura. "Padre, posso lhe pedir uma última coisa?" "Qualquer coisa. Quando eu for, não fique triste por muito tempo. Eu estarei bem, mais do que bem. E de lá, vou fazer mais do que poderia fazer aqui. Vou interceder por tantas pessoas, padre. Especialmente jovens que estão perdidos, que não conseguem ver que Deus os ama. Essa será a minha missão do céu." Carlo Acutis faleceu na manhã seguinte, 12 de outubro de 2006, com 15 anos de idade. Padre Michele estava ao seu lado, junto com seus pais devastados. As últimas palavras de Carlo foram tão características dele:
Estou feliz de morrer porque passei minha vida fazendo o que amava. Vivi intensamente cada momento. Nos dias que se seguiram ao funeral, Padre Michele mergulhou em um luto profundo. Ele havia perdido não apenas um jovem paroquiano, mas um amigo verdadeiro e uma das almas mais puras que já conhecera. Mas havia uma promessa a cumprir. O padre abriu o envelope que Carlo lhe dera. A carta para ele era extensa, cheia de agradecimentos, instruções sobre como gerenciar o site de milagres eucarísticos e reflexões espirituais profundas. Mas foram as últimas linhas que quebraram e reconstituíram o coração de Padre Michele. Padre, não chore por mim. Onde estou indo é infinitamente melhor do que qualquer coisa que deixei para trás. Mas faça-me um favor. Viva. Viva intensamente, como sempre me ensinou a fazer. E quando você contar minha história, porque sei que um dia você contará, não me pinte como um santo perfeito e inatingível. Conte sobre minhas lutas, meus medos, minhas lágrimas, porque são essas coisas que tornam a fé real. É fácil acreditar quando tudo é perfeito. O desafio e a beleza é acreditar quando é difícil, quando dói, quando não entendemos. Conte isso ao mundo, Padre. Conte que santidade não é ausência de luta, mas a escolha de continuar lutando mesmo quando queremos desistir. 18 anos se passaram desde aquela manhã de outubro. Padre Michele cumpriu sua promessa. Ele terminou o site de milagres eucarísticos de Carlo, que agora é acessado por milhões ao redor do mundo. Ele compartilhou em momentos apropriados durante o processo de beatificação as experiências que testemunhou, incluindo o milagre silencioso de Beatrice, que ainda vive, saudável, e agora é uma devota fervorosa que atribui sua cura à intercessão de Carlo. Mas o que Padre Michele mais valorizava não eram os grandes milagres ou o reconhecimento oficial da santidade de Carlo. Era a lembrança de um garoto real, um adolescente que jogava videogames, que chorou quando seus colegas o intimidaram, que teve medo da morte mesmo enquanto abraçava a vontade de Deus. Agora, sentado em seu escritório com a carta amarelada de Carlo nas mãos, Padre Michele finalmente se permitiu chorar livremente. Não lágrimas de tristeza, mas de gratidão profunda. Gratidão por ter conhecido Carlo, por ter testemunhado uma vida tão curta, mas tão plena, por ter aprendido que santidade não é sobre perfeição, mas sobre amor perseverante. As visitas à paróquia de Padre Michele aumentaram dramaticamente desde a beatificação de Carlo. Jovens de todo o mundo vêm buscar conexão com o beato adolescente, querendo saber como ele era realmente. E para cada um deles, Padre Michele conta as mesmas histórias que guardou no coração por tanto tempo. Ele conta sobre o garoto que tremia de nervosismo ao compartilhar suas visões espirituais, sobre o adolescente que chorou quando seu trabalho foi vandalizado por colegas cruéis, sobre o jovem que, enfrentando a morte, admitiu ter medo, mas escolheu confiar mesmo assim. Vocês querem saber o segredo de Carlo? Padre Michele frequentemente diz aos peregrinos jovens que o visitam. Não era que ele nunca lutou, era que ele nunca desistiu. Ele caiu, como todos nós caímos, mas ele sempre se levantou. Ele duvidou, como todos nós duvidamos, mas ele sempre escolheu acreditar. Essa é a santidade real, não a ausência de humanidade, mas humanidade transformada pelo amor de Deus. Nos meses após compartilhar publicamente estas memórias de Carlo, algo extraordinário começou a acontecer. Padre Michele recebeu milhares de cartas e mensagens de jovens ao redor do mundo. Jovens que se identificavam com as lutas de Carlo, que se sentiam menos sozinhos, sabendo que até mesmo um futuro beato havia enfrentado dúvidas e medos. Uma carta em particular tocou o coração do velho padre. Era de uma garota de 16 anos da Califórnia que escreveu: Padre, eu sempre pensei que para ser santa eu tinha que ser perfeita, que não podia ter dúvidas ou medos. Saber que Carlo teve essas coisas e ainda assim era santo, isso mudou tudo para mim. Agora eu entendo que santidade
Não é sobre nunca cair, mas sobre sempre se levantar. Obrigada por nos mostrar o Carlo real. Padre Michele leu aquela carta repetidamente, lágrimas escorrendo por suas bochechas enrugadas. Era exatamente isso que Carlo queria, ser uma ponte entre o céu e a terra. Não um ícone distante e inatingível, mas um amigo que mostra que o caminho da santidade é possível mesmo para os imperfeitos, especialmente para os imperfeitos. Hoje, quando o Padre Michele celebra a missa, ele frequentemente pensa em Carlo ajoelhado diante do tabernáculo, conversando com Jesus como se conversasse com um amigo íntimo. Ele pensa no garoto que viu luz e cores pulsando na hóstia consagrada, que acreditou com tanta intensidade que Jesus estava realmente ali, que dedicou sua curta vida a compartilhar essa verdade. E em momentos de solidão, quando a saudade aperta, Padre Michele fala com Carlo como costumava fazer quando o garoto ainda estava vivo. Você estava certo. Ele sussurra para o retrato na parede. Você está fazendo mais do céu do que jamais poderia ter feito na terra. Obrigado, meu jovem amigo. Obrigado por me ensinar que santidade não é sobre grandiosidade, mas sobre amor fiel em coisas pequenas. Obrigado por me mostrar que vale a pena acreditar, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. A história de Carlo Acutis, como revelada por quem o conheceu intimamente, não é apenas sobre milagres extraordinários ou visões celestiais, embora estas façam parte de sua jornada. É sobre um adolescente comum que fez uma escolha não comum. Viver cada dia como se fosse precioso, amar como se o amor fosse a única coisa que importa e acreditar como se Deus fosse a única certeza em um mundo de incertezas. É sobre um garoto que trabalhou em seu quarto com um laptop, que foi intimidado na escola, que sentiu dor e medo, mas que mesmo assim escolheu olhar além de si mesmo e se perguntar: como posso fazer diferença? Como posso mostrar às pessoas que elas são amadas? E talvez, no final, esse seja o maior milagre de todos, não as curas físicas ou as visões místicas, mas a transformação silenciosa de um coração adolescente que decidiu que viver para algo maior que si mesmo valia qualquer custo. Padre Michele agora tem 91 anos. Ele sabe que seu próprio tempo está chegando ao fim, mas ele enfrenta seus últimos dias com uma paz que aprendeu de seu jovem amigo. A paz de quem viveu plenamente, amou profundamente e confiou completamente. Até breve, Carlo, ele murmura ao adormecer cada noite, um sorriso tocando seus lábios. Guarde um lugar para mim lá em cima. Temos muito ainda para conversar. E nas manhãs, quando acorda e vai celebrar a Eucaristia, aquela mesma Eucaristia que Carlo amava com paixão tão ardente, Padre Michele jura que às vezes, apenas às vezes, ele também vê a luz, não com os olhos, mas com o coração. A mesma luz que Carlo viu todos aqueles anos atrás, pulsando com todas as cores do amor de Deus, lembrando-o de que a história não termina com a morte, mas apenas começa de uma forma nova e gloriosa. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para mais narrativas inspiradoras como esta. E nos comentários abaixo, compartilhe conosco de onde você está nos assistindo. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo histórias que inspiram, transformam e aproximam corações de Deus. Que a história de Carlo Acutis continue iluminando vidas ao redor do mundo, mostrando que santidade não é um sonho distante, mas uma escolha diária ao alcance de todos nós.